De volta com mais esportes, agora para o terceiro e último bloco. Hoje nós estamos recebendo 3 atletas campeões de luta. O Fernando Trécino, que já está com 47 anos e dando exemplo aí para muito garotão, né? Dando trabalho para muito garotão. Camilinha Pitbull, que pelo jeito ganhou esse apelido Pitbull já na infância, né? Que, né, não deixava as coisas muito barato. E o Léo Wagner, que treina Muay Thai e é o treinador da Camilinha, certo? Certo. A gente estava falando sobre regras, mas antes eu queria perguntar uma coisa. O MMA, você estava dizendo que pode deixar uma pessoa rica. Aqui no Brasil, por exemplo, nesse último evento que teve o Talent, Circuit Talent, né, o nome, quanto que ganharia, você, Trécino, quanto você ganharia se você tivesse ganho a luta? Chutando alto, com os patrocínios ou sem os patrocínios, só de bolsa do evento, no máximo R$4.000. Isso numa luta? Numa luta. Mas aí você se prepara... 3 meses antes. Então, aí você tem que dividir, se você vai ficar só nessa luta, é o seu rendimento. Se você tiver sorte, você consegue 1 ou 2 patrocínios para pôr na camiseta, que vai te pagar mais nada lá, para você subir. É por isso que a gente está falando, que isso é nada, isso é irrisório, isso nossa. Mas assim, dá para um atleta fazer uma luta por mês? Não, né? Aí é humanamente impossível também, né? Eu acho que quase... Não dá para treinar. O cara que fez morreu. E outra, ficar só nessa comida. Não dá. Na hora de lutar, não sente falta de vitamina, essas coisas? Não, porque, como ele disse aí, tem nutricionista por trás. Sim. Tal. Alguns, no caso, ele é privilegiado disso, não são todos. Na grande maioria não tem isso, né? Isso a academia que já está bem estruturada, tal. Mas no geral não tem. Isso o aluno, eu fujo um pouco disso, porque eu tenho uma boa noção disso já, mas você tem que correr atrás de perguntar aqui, perguntar ali, isso mais ou menos. É difícil o cara acertar. Normalmente o cara dá o peso lá, mas ele nem sabe o que ele comeu, por que ele comeu, quanto ele comeu de proteína, ou quanto ele comeu de carbo, não sabe. É por isso que a gente está falando aqui que é muito difícil surgir aqui na nossa região eu conheço muitos que tem futuro para chegar lá na frente com um bom nome. Mas tem esse problema aí, né? Não é só subir lá no ringue. Subir no ringue talvez seja o mais fácil. Agora, por trás disso, o cara tem que treinar. Se ele tem que treinar numa mesma equipe, mas em lugares diferentes. E não é só ir lá e treinar, dar murro, rolar, pôr pro chão. Tem que fazer o condicionamento físico, que é super caro, difícil de fazer. Acompanhar isso com uma boa alimentação. E não é um dia, um mês. É a vida, é o tempo todo. E principalmente quando o cara vai fazer o camp dele, que é para já estar lá lutando. É muito caro isso. E essa bolsa, isso... E eu acho que a minoria chega a ganhar isso. Dos que estão começando. A não ser o pessoal que já tem um nome mais forte, que já está lá em cima, aí mais ou menos a nível de Brasil. E os que estão começando aí, ganha nada. Faz por prazer mesmo. Faz por prazer. Porque o que ganha de bolsa, é até ruim falar que isso é bolsa. Pela vida que você tem que, sabe, você tem que abrir mão de viver e só treinar. Só treinar. Aguentar de mau humor, porque treinar muito você fica de mau humor. Fazer a dieta te enche, te deixa de mau humor. E pra você subir lá e ganhar isso. É isso que eu acabei de falar aqui. Eu adoraria, quando parasse, mesmo que eu te parar agora, ver lá na frente atletas como ela, até ele, que é menino novo ainda. Sabe, eu vivo da luta. Eu sou lutador profissional e vivo da luta. Eu me mantenho com os patrocínios e com a bolsa que eu ganho lá. Eu imagino e quero muito ver isso. Melhorou muito já isso aqui no Brasil, mas eu imagino e quero ver isso. E tomara que não seja tão lá na frente, porque a gente acaba perdendo muito atleta. Eu, da minha época, que onde eu comecei, acho que eles também, eu conheço alguns que já não estão nem lutando. Não tem como se manter nisso. Desistiram. E você vê que são pessoas que têm chance de chegar lá em cima. Ser campeão é outra história, mas ir lá para frente lutar. Mas o custo disso é muito caro. Acabamos de falar dela, ela vem o pai dela que é o patrocinador dela. Patrocinador, patrocinador. Mas, Léo, você disse que lá nos Estados Unidos a coisa é diferente, né? Você estava falando que lá, por exemplo, uma luta como essa, que o Trécino, se ele ganhasse lá nos Estados Unidos, por exemplo, quanto ele poderia ganhar? Então, depende, porque nos Estados Unidos existem diferentes eventos, né? Mas além da moeda ser o dobro da nossa, você queria que eu te falasse números reais? Assim, Sim, mais ou menos, para a gente ter uma ideia. De cinturão. Olha, o Ryan Faber e o Renan Barão,
eles disputaram um cinturão da categoria peso galo. Eu sei dessa informação. O Faber, ele ganhou 370, isso de bolsa, 370 mil dólares. Mas aí existe uma coisa de divulgação, marketing próprio, porque o Renan Barão, em contrapartida, ganhou a luta dele e ganhou 80 mil dólares. Mas isso por quê? Porque o Ryan Faber, ele sabe divulgar mais a imagem dele, ele é o golden boy, assim. Então hoje tem até isso, tem as pessoas, os atletas, eles têm que ter um marketing bom, pessoal, que aí eles conseguem gerar mais renda, principalmente no UFC. Então, mas isso que eu tô falando é um evento maior do mundo hoje, tá? E aí, atrás disso, da bolsa, tem o pay-per-view, né, que eles ganham, que é direito de imagem, tem os patrocínios também, que eles ganham, que é por fora, que pagam bem, e é basicamente isso. Mas no Brasil não chega nem, é muito, assim, tem alguns eventos que pagam até razoavelmente bem, mas tem muitos que deixam muito a desejar. Mas para disputar um cinturão, aí seria maior o prêmio, né? Eu acho que aqui a nível de Brasil dos nossos aqui, eu não acho que seria mais que Muito isso. mais que isso que ele falou, não é. Não. Camilinha, e você? Você, além de ter... É um esporte masculino, querendo ou não, é um esporte masculino, apesar... Como que tá a mulherada, né, nessa história? Já não é mais masculino. Já não é. Cresceu bastante. É agora. muito, está equilibrado Tá. já o número de pessoas, de masculinos, femininos? Tá quase. Não, equilibrado não, mas já está uns 60%, 40%. Tanto que a campeã do UFC, da categoria nova, da categoria, a única que entrou, ela é uma medalhista olímpica de judô. Ela é atleta olímpica, muito reconhecida nos Estados Unidos. E ela deve ganhar entrou mais que muito dos barbados lá. muito, muito. Por ter esse respaldo também, porque ela vende muito bem a imagem pro evento. E ela é uma atleta, hoje ela é a primeira do ranking, ela veio de um esporte olímpico. Então, assim, isso profissionalmente cresceu muito. E eu posso falar porque eu tenho uma academia só de arte marcial. Minha academia tem aula para criança, tem aula só Muay Thai feminino e tá bombando, tá lotado. Porque a gente tem duas linhas de trabalho, né? O MMA e o Muay Thai esportivo, que 90% do meu público faz, que eles fazem por condicionamento físico, qualidade de vida mesmo. E tem 10% que faz o competitivo. Então, hoje, dentro das academias, dentro das equipes, tem que ter essas duas linhas, né? A esportiva e a competitiva. Se eu for te falar no esportivo, já equilibrou. Na minha academia é equilibrado. As mulheres estão aderindo muito, principalmente pelo gasto calórico que tem. E agora, competitivo está quase igualando. Mas o que eu queria perguntar para a Camila é o seguinte... que eu falei que era um esporte masculino, mas pelo fato, assim, de estar lá lutando e ter que manter a feminilidade, como é que você consegue controlar isso daí? Fora do, né? Você não leva para fora, para sua vida, o estilo de dentro do octógono? Não, eu, tipo, fica meio que uma mulher de fases. Na academia você vê de bermuda, você vê descabelada, você vê que nem eu choro, vejo chorando. Aí chega final de semana e outra pessoa. Tira os tênis, guarda. Aí já usa salto. Eu pego meu salto, saia, vestido, eu faço as unhas toda semana. Aí, tipo, a gente tem que mudar um pouco, porque não dá pra ser feminino no cage. Não tem como você querer ser muito feminina. Você tem que esquecer e bater de frente, porque nem eu odeio quando me bate forte, eu bato forte também. Claro. E se é pra bater devagar, eu bato forte. Então, não consegue. Que nem eu e as meninas lá, a gente não consegue fazer, que nem o Léo fala, 30%. Nós não conseguimos se controlar no 30%. Como que é essa história de 30%? Não, da força. Porque porque quando a gente faz o sparring, né? Que o sparring é um treinamento mais voltado para a luta mesmo, é a luta. E mulherada é impressionante. Os homens seguram nos 30%. Tem um ou outro que sempre se exalta, mas a mulherada nunca segura nos 30%. Da força seria isso. Mulherada já vai pro 100, no treinamento teria que usar só 30% da força, é isso? Pra ir devagar, porque assim, hoje em dia, como o lance está muito profissional, você tem que, além de saber treinar a pessoa, ela não pode se machucar muito, porque ela vive disso, ela depende disso. Então, se ela se machucar,
ela não vai ter o ganha-pão dela. Então, assim, tem que ter uma orientação muito grande em cima disso. Então, principalmente quando está próximo, bem próximo do evento, da luta, tem que diminuir um pouco o ritmo para não ter o perigo de causar uma lesão antes do compromisso dela. E aí tem alguns níveis de treino que é mais fraco, mais forte, mas isso tudo dentro de um cronograma. E as regras, elas vieram de todas as artes marciais? As regras do MMA? Elas vieram de todo? O que não pode, por exemplo? Não, foi regras específicas para o MMA. O que não pode é dedo no olho, são golpes nos órgãos genitais, alguns tipos de cotoveladas podem, outras não. Inclusive eu sou muito a favor de tirar o cotovelo no chão, porque eu acho que pode melhorar um pouco mais a visão do esporte. Não entendi. Você é a favor de deixar o cotovelo no chão? Não, tirar. Porque o cotovelo, ele existia no Muay Thai tradicional. É uma coisa que já existe, é uma coisa que dá para você atacar. Existem defesas e ataques em cima disso. E aí, no MMA, desenvolveram uma técnica na qual você usa o cotovelo no chão, né? Eles falam que é o ground and pound, que você bate de cima para baixo com as mãos e com o cotovelo. Então, eu particularmente sou a favor de tirar isso para melhorar um pouco mais o esporte. E sou a favor também de aumentar um pouco mais o tamanho das luvas, que são... Eu acho que isso ia deixar o esporte mais esporte ainda, mas eu acho que a gente tá indo numa evolução, pode chegar. Mas aí existem regras assim. Não pode morder. Não pode morder. Não sei se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Não pode puxar cabelo. No caso das mulheres, né? Seria o... Não pode. É um conjunto muito grande de regras. Tem movimentos que o que a gente chama da batistaca, tem eventos que não pode fazer. Batistaca seria o quê? Bater muitas vezes na cabeça? Não, é que eu não explicasse. O cara tá em pé, ele fecha a guarda em mim, eu levanto com ele e bato. Tá. Usar a pessoa como estaca. Isso. Então, assim, batedor de nem estaca. evento pode mais. Acho que nenhum. Antigamente podia chutar no chão o tronco e o rosto. Hoje em dia já não pode mais. Então, o esporte ele está crescendo assim para deixar cada vez melhor para o público de fora gostar também, não só quem gosta realmente só de luta. Porque eu posso dizer, eu não assisto porque eu tenho pena, eu choro quando eu vejo as pessoas sendo maltratadas ali, entendeu? Quem sabe, né? Um dia eu posso ir. É isso que eu falo. As pessoas que estão fora, às vezes acontece isso mesmo, eu conheço muitos, mas quem está dentro, para a pessoa que está dentro, ela está feliz fazendo aquilo. É isso que as pessoas têm que entender. É um esporte que causa muita emoção. Se você for assistir ao vivo, mesmo que você não torça para ninguém, você não conheça, você vai escolher um na hora, você vai torcer, vai gritar, porque é um esporte que envolve muito, envolve sentimento. Você vai acabar querendo acompanhar a carreira dele, todo o evento. Pessoa que segue, começa a seguir até as pessoas. E na hora lá, eu assisti muitos vídeos para poder fazer essa entrevista aqui, então tem assim, a escolha da música, você escolhe que tipo de música para entrar, cada um escolhe o seu, né? Eu entro com funk. Funk. Falei, qualquer dia os meninos vão entrar dançando e eu vou entrar. O Trécino já tem a sua música própria. Como foi isso, Trécino? Na minha academia, o pessoal treina lá do Realidade Cruel e eles um dia falou, se você ganhar a luta, aí a gente vai fazer uma música exclusiva para você. E eu ganhei a luta na época, eles montaram a música. Você aprovou a música? Aprovei, maravilhosa, eu acho, um show de bola. E pena que eu perdi, porque se eu fosse disputar o cinturão, a gente ia fazer um esquema que eles iam entrar cantando a música ao vivo, para dar um showzão mesmo legal, mas infelizmente ficou para a próxima, né? E é isso. Só faltou perguntar para você qual a luta que te marcou, tem alguma que você gostaria de relembrar aqui com a gente? Sim, foi a luta com o Edson Barbosa, que hoje é um top 10 da categoria dos leves no UFC, né? É um atleta, todo mundo que luta sabe que é um atleta, ele tem muitos fãs no Brasil, porque é um atleta de alto nível. Principalmente na minha especialidade, que é o Muay Thai. E eu lutei com ele há muitos anos atrás, eu fui na cidade dele lutar contra ele, e nessa época, era em 1998, eu acho, nessa época não era assim como é, então tinha uma rivalidade muito grande, principalmente de estado para outro, e foi assim uma guerra em todos os sentidos, né, quando eu fui lá, então foi uma coisa que me marcou e por ele ser um grande atleta hoje, eu tenho orgulho de falar que eu lutei com ele
ele ganhou na decisão dividida dos juízes. Talvez se eu tivesse no estado de São Paulo, eu teria ganho a luta. Mas vai ser inesquecível. Espero agora, próximo ano, ter mais lutas inesquecíveis. Outras oportunidades, Isso. né? Olha, gente, o papo tá delicioso, mas acabou e eu queria dar um minuto para cada um de vocês para dizer, faltou dizer alguma coisa, Trécino? Não, faltou falar para o pessoal, os empresários, ajuda o pessoal aí, tá tendo retorno agora, tá passando ao vivo isso, em canal aberto agora. Tem um monte de atleta aí que dá para confiar e investir um pouquinho aí. É isso, meu recado é esse. Camilinha. Tipo, o recado, acho que meu, Dene, do Léo, todo mundo, a gente precisa de um apoio, alguém que possa estar ajudando na gente, né? Que nem, eu não vou ter o meu pai para sempre, né, gente? Pra estar me ajudando. Porque como eu só treino, eu só luto, eu acordo, vou treinar, eu chego em casa, almoço, tomo um banho, vou treinar e assim eu vou, tipo, diariamente. Então, tipo, isso ajuda, que nem eu sou de outra cidade, a tá vindo pra Indaiatuba. É cansativo. Léo. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que vocês deram pra gente aí, de estar podendo falar um pouquinho da nossa vida, do nosso esporte. Queria agradecer também, se eu puder, os patrocinadores, eu posso, que é o pessoal da MS lá que está ajudando a gente. Ano que vem eles vão entrar forte para ajudar. O Bernardo Maia, que é nosso nutricionista esportivo. A Clínica do Nenê, que é na Nova Campinas também, que é uma pessoa que ajuda a gente bastante. A Tia Nicolai, que é minha equipe, a Tia Nogueira Campinas. Se alguém quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está lá à disposição. E o recado que eu tenho a única coisa que eu tenho para dizer é uma campanha até que o Minotauro fez, Never Quit, né? Nunca desista. É isso que eu tenho a dizer. Como você vê o caso dele e dela, eles passam por muita dificuldade e mesmo assim eles não desistem de nada. Então acho que a nossa grandiosidade está nisso. Que eu sempre falo uma coisa legal, assim, que a luta em si, ela nada mais é, se você passa por cima de todas as dificuldades, luta, mesmo ganhando ou perdendo, só de você estar ali, você é um vencedor. Então, com certeza na vida, na sua vida pessoal, que todo mundo vai passar por uma luta, por uma derrota e uma vitória. Se você passa aquilo na luta, você vai levar aquilo para a sua vida. Então, eu acho que a nossa grandiosidade está aí, que qualquer problema que a gente tiver na nossa vida, a gente vai enfrentar da melhor maneira possível. E o recado que eu tenho é para todas as pessoas terem essa mesma vontade e determinação de vencer. Muito obrigada pela presença de vocês. Se você continuar, prometo que eu vou via aí. Sem chorar. Sem chorar. Gente, muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui. O Mais Esportes fica por aqui. Hoje nós conversamos com 3 campeões da luta: Fernando Trécino, a Camilinha Pitbull e também o Léo Wagner. Obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo programa.